noite. Meu nome é Adriane Lima, sou representante do Portal do Treinamento. Hoje nós temos mais um webinar, hoje com o tema Desvendando Management 3.0, com o professor Edson Silva. Antes dele abordar o assunto conosco aí, eu vou fazer uma rápida apresentação do Portal do Treinamento e aí já passo a palavra para ele. Olá, seja bem-vindo ao Portal do Treinamento. Temos mais de 15 anos de história de ensino em tecnologia da informação, com treinamentos voltados para profissionais da área de tecnologia, jurídica, entre outras. Os nossos treinamentos são relacionados ao gerenciamento de serviços, governança, agile e privacidade de dados, além de tantos outros disponíveis em nosso catálogo. COBIT, ITIL, ISO 20000, TOGAF, Scrum Master, Green IT. Pensando na comodidade de nossos alunos, oferecemos aulas online e presenciais. Também temos em nosso catálogo a disponibilidade de realizar treinamentos in company, ou seja, de realizar treinamentos de forma customizada em suas organizações. Nossos instrutores são profissionais de mercado com larga experiência no assunto ministrado. Além da vivência acadêmica, trazem conteúdos atualizados sobre o tema procurado e também cases de mercado. Quer saber mais sobre o Portal do Treinamento? Acompanhe-nos nas redes sociais e ative as notificações. Acesse já o nosso site www.portaldotreinamento.com.br. Lá, você encontrará diversos treinamentos que poderão alavancar sua carreira. Te esperamos lá. Muito bom. Então, essa foi a apresentação do Portal do Treinamento. Convido vocês a também conhecerem o site, que é o portaldotreinamento.com.br. Os cursos são online e ao vivo, são turmas menores, então você consegue tirar dúvidas, interagir com os instrutores. Inclusive, hoje a gente tem o tema do Management 3.0, que vai ser um overview apresentado aí pelo professor Edson, mas nós temos também nos dias 11 e 12 de julho, um final de semana, o curso abordando aí mais de forma aprofundada, né? Então, caso você queira fazer a certificação, um preparatório para a certificação, tudo mais, o professor vai explicar melhor, mas também há a possibilidade de você fazer a inscrição direto no site, tá? Também o convite para vocês se inscreverem no canal do Portal do Treinamento no YouTube. Este webinar vai ser gravado, depois a gente vai subir também no canal. E, eventualmente, você é notificado também sobre a inserção de novos conteúdos. Então, é sempre interessante aí você curtir o canal. Ao final, também, vocês vão receber um certificado de participação nesse webinar. Inclusive, se vocês quiserem publicar no LinkedIn, fiquem à vontade, podem marcar o Portal do Treinamento, o professor Edson. Então, professor, tá aí? Se você estiver já aí engatilhado, já te passo a palavra para a gente começar. Tá bom, deixa eu ver aqui se vou tentar compartilhar. Pronto. Tá ótimo. Então fique à vontade. Tá enxergando aí, Adriane? Sim, tá perfeito. Tá bom. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu deixar o chat aberto aqui também. Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Vou passar para vocês aqui nesse tempo que a gente tem um overview, né? Desvendando o que é Management 3.0. E os que estiverem interessados, a gente vai ter esse treinamento agendado já no dia 11
12 do mês que vem. E uma vez que você fizer esse treinamento, para quem tiver interesse, já recebe o certificado, tá? Não tem, management não tem prova, tá bom? Meu nome é Edson Lima, tá? Edson Antônio de Lima. Eu sou Agile Coach, eu sou instrutor de Lean Inception e também de Management 3.0 e agilidade em geral. Eu sou um apaixonado por agilidade, por processos, coisas de nerd. Tá? Tenho aí bastante tempo na prática, né? Trabalhando como Agile Coach, já trabalhei como Scrum Master, já fui gerente de projeto, programador também, tá? E aí vou estar passando essa experiência aí que eu tenho com o management para vocês. Eu queria apresentar também meu amigo Ronaldo Guedes, ele sempre está comigo nos treinamentos, ele também é instrutor de SAFe, e provavelmente em breve a gente vai estar aí no portal do treinamento com isso daí também, tá? Quer falar alguma coisa, Ronaldo? Bom, primeiro é só desejar boa noite a todos e que a gente espera que compartilhar esse Desvendando Manage 3.0 possa ajudar todos vocês aí, tirar dúvidas e caso vocês tiverem dúvidas, por favor, podem procurar, postar aqui, que eu estou apoiando para a gente ser o mais aproveitoso possível. Sejam bem-vindos. Pessoal, e aí começa aí a gestão, o management com uma pergunta aí, tá? Com relação à gestão e liderança. Vocês acham que a gente consegue mudar alguém? Essas perguntas para vocês aqui são comuns? Como podemos motivar nossos profissionais? Como podemos mudar a cultura da organização? Como podemos mudar o mindset? Por que aquele cara não quer fazer aquilo? Por que ele não muda? Né? Escreve aí no chat. O chat está liberado? Só para saber, pessoal. Eu queria que vocês colocassem aí, podem usar o chat aí para a gente estar trocando ideias, né? Vocês já viram essas perguntas? É comum essas perguntas para vocês? A Vanessa já postou aqui dizendo que é super comum, né? Como é que a gente faz para mudar as pessoas, né, pessoal? Esse que é o desafio, né? Bom, na verdade, pessoal, o desafio não é mudar as outras pessoas, né? O desafio é que a gente mude. O Gandhi, ele colocava, né? A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver. A mudança tem que começar na gente. Tá? A gente vai falar muito sobre liderança pelo exemplo, né? O líder servidor. Se eu quero que alguém faça alguma coisa, eu tenho que fazer antes. Se eu espero que uma pessoa se desenvolva, eu preciso mostrar que é necessário que eu me desenvolvo, né, como líder. A gente não pode só esperar que o outro mude. Tá? Bom, e se tem o Management 3.0, então tem que ter acontecido o Management 1.0, tem que ter acontecido o Management 2.0, né? E o Management 1.0, né, a gestão 1.0 lá, do Taylor, né, do Taylor, Fayol, do Ford, que colocou na prática isso daí, é essa visão mecânica, né, que foi uma visão criada que os processos eram definidos por engenheiros, então tudo era cronometrado, tudo tinha a forma certa de fazer, as pessoas agiam como máquinas, né? Os líderes enxergavam as pessoas como peças que poderiam ser trocadas a qualquer momento. Isso começou há muito tempo, mas isso ainda tem situações que as pessoas pensam ainda da mesma forma, né? Que as pessoas são peças de uma máquina. Essa é a visão do Management 1.0, com aquela hierarquia bem forte. Acho que o Ford falava assim, né?
Pô, é um incômodo quando eu contrato pessoas, né? Eu quero contratar braços, mas é um inconveniente que a cabeça vem junto. Que é a forma deles pensarem naquela época. Que as pessoas eram máquinas, era para construir alguma coisa. Não precisava pensar. A criação foi lá do Ford, que veio lá da Alemanha, que foi foi o Benz, acho que foi, né? Que inventou o carro. Aí o Ford ele criou essa industrialização. A ideia já estava lá, não precisava criar nada. Tudo que ele criasse ia ser consumido. Por isso não precisava de inovação. Você podia ter qualquer carro desde que ele fosse preto. Não tinha inovação, não tinha concorrência. Essa não é mais a realidade. A realidade agora é que precisa de inovação. Então, qual é a resposta para isso? Esse era a gestão 1.0. Mas aí também, se tem 1.0, tem que ter acontecido a 2.0. E a 2.0 é onde você vê os grandes pensadores. Né? A revolução da forma de fabricação da Toyota, Peter Drucker, o Deming, o Goldhat, né, com corrente crítica, né, grandes pensadores de sistemas complexos, que é o que o Mendes fala muito. Mas aí tinha os pensadores, mas a gente não mudou a forma de fazer, de fato. Né? A gente continuava tendo líderes que representavam essa cadeia forte de comando. O líder era ele que capacitava as pessoas, ainda acontece, né? A gente fala era, mas ainda é. Né? Se chegasse uma pessoa nova, quem que ia treinar a pessoa? É o gerente. Por quê? Porque o gerente sabe tudo. Né? E será que essa é uma realidade? Será que o gerente sabe tudo? Então, a gente falava a gente disse que o Management 2.0 é uma situação que você tinha toda a teoria, né? Toda a experimentação, tudo certinho, mas a gente fazia do jeito errado. Essa é a característica do 2.0. Tá? E um ponto interessante, né, é que essa gestão 2.0, ela se pautou em motivar, porque ela tinha aquela ideia correta. Poxa, eu preciso motivar, eu tenho que me preocupar com as pessoas. Mas falhava na forma. No Management 2.0, não tinha essa preocupação nem de você estar motivando. Só que na 2.0 era a forma que não estava adequada. Por exemplo, né? Você tinha lá a situação da cenourinha pendurada na frente lá, mas ainda era a questão da cenoura e do chicote, né? Cenoura e do chicote, tá? Sobre engajamento, né, pessoal? Tem uma coisa que é motivação, tem outra coisa que é engajamento, certo? Motivação não é a mesma coisa que engajamento. Posso estar engajado não estando motivado, e aí eu tenho muito afastamento por conta disso. Quando a pessoa entra na situação de estresse, que ele precisa ser afastado, é porque ela tá comprometida com uma entrega, mas ela não está feliz, não está satisfeita. Eu posso estar motivado, satisfeito, mas não está engajado. Né? Os níveis de engajamento mundialmente são muito baixos. O nível de engajamento é menor do que o nível de motivação, porque são coisas diferentes. Eu posso estar motivado porque o salário é bom, então eu estou motivado a ir lá e receber meu salário, mas isso não representa que eu estou engajado com o que eu tenho que entregar. Tá? Tem uma estatística recente aí que 56% dos funcionários eles estão insatisfeitos com o trabalho também. Tá? E aqui no Brasil. 18 milhões trocariam de lugar na busca de mais alegria no trabalho também. Então, a gente tem um problema tanto no engajamento quanto na motivação. E sem motivação, as coisas não são produzidas. Eu preciso das duas coisas, né?
As empresas geralmente motivam as pessoas com dinheiro. Mas isso, pessoal, isso aí é muito simplista, né? O dinheiro, quando não bem usado como motivador, ele faz o efeito inverso. Ele desmotiva as pessoas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E esse cara é o criador lá do Mendift 3.0. O nome dele aí é Jürgen Apelo, e ele coloca essa frase: a gestão é importante demais para ser deixada apenas para os gestores. A gestão do trabalho é uma atividade crucial, mas isso poderia ser feito com ou sem gestores dedicados. Vocês acreditam nisso, pessoal? Coloca aí no chat. Quem acha que funcionaria a gestão sem gestores? Quem já ouviu falar disso? Ronaldo, fala para mim se estão colocando, porque para mim não está aparecendo, tá? O chat. Ok, até agora tem alguns comentários, mas algumas pessoas, Vanessa, por exemplo, diz que acredita. O Fernando Holocracia, o Andrew também diz que acredita, a Juliana também, o Bruno. Legal. A gente no nossos workshops, treinamento, a gente coloca um cenário bem interessante lá, que é de uma empresa. A gente fala de não ter gestão e a gente pensa em startup, né? Criar foguete para a Lua, Google e tal. A gente tem um exemplo muito louco que é da Morningstar. A Morningstar, sabe o que eles fazem, pessoal? Eles são os maiores produtores de molho de tomate dos Estados Unidos. É molho de tomate, não tem inovação, é molho de tomate. Quer dizer, tem inovação em qualquer lugar, né? Mas só para vocês entenderem que a gente está falando mesmo de linha de produção. E eles têm 0 gestores humanos. Esse é o slogan deles, 0 gestor humano. Porque a gestão lá é feita por políticas claras. Tá? E o que a gente quer também não são... Né? A gente precisa de gestor, a gente precisa de gestão. Assim como para quem trabalha com tecnologia, né, com programação, a gente, né, não quer o testador, né? A gente não quer o QA. Eu quero o teste feito. Hoje em dia, não é? Muitas famílias tinham diaristas. Não é? Mas o que nós queríamos era o diarista? Eu queria a faxineira ou queria a faxina? E hoje, muitos, né, por conta das circunstâncias, continuam com a sua faxina sem a faxineira. Né? As famílias se organizaram para fazer a faxina em casa. Não é? Na maior parte dos casos, as mulheres organizaram a família. Né? Mas esse é um exemplo. Não é? Porque a gestão é uma função também. E aí, então, as pessoas têm que ocupar esse espaço. E isso é o autogerenciamento, é a auto-organização. A gestão continuar sendo feita e cada um fazendo a gestão da sua parte. E sempre você pode ter uma situação que alguém vai ter uma visão maior e, de repente, esse cara chama gerente. Tudo bem também. Não é? O Management 3.0 ele não vem criar uma ruptura nesse sentido de não precisa mais de gerente, não precisa mais de coordenador. A gestão sempre vai ser necessária. Como ela vai ser feita, que a gente tem que pensar. Pode ser feita só pelo time, em algumas situações talvez você precise de um gestor, mas tem que ter, as empresas têm que pensar nessa situação. Tá? E aí, pessoal, os gestores eles têm que ter mais esse papel de jardineiro. Vai lá do começo que eu comentei com vocês. Né? Eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no outro. Eu tenho que ser a transformação que eu quero ver. Então, eu tenho que liderar pelo exemplo. Eu não vou conseguir mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Mas eu consigo criar um ambiente propício a essa mudança. Esse é o papel do jardineiro. É interessante ter bem claro também
que o Management 3.0 ele não é uma metodologia, tá, pessoal? O Management 3.0 é uma forma de pensar, amparado por princípios bem claros, e esses princípios, para funcionar, eles foram construídos várias práticas e ferramentas. Mas as práticas, sem esse princípio, elas se perdem. E a gente vai passar bem rapidamente aqui nesse tempo sobre esse assunto, tá? Agora, para falar sobre management, ele parte de uma base da existência da complexidade, que eu vou passar rapidamente com vocês. Tá? O Hawking, né, que faleceu recentemente, ele disse que o século XXI, né, seria um século que nós viveríamos a era da complexidade. Complexidade, nesse contexto, ele não significa coisas complicadas. Coisas complicadas são coisas difíceis de fazer, mas eu consigo fazer, eu tenho clareza, né, de causa e efeito. A complexidade se dá quando eu não tenho essa clareza da causa e efeito. Um exemplo claro é o ambiente onde as startups prosperam, né? Elas prosperam na complexidade. Elas prosperam em ambientes que você não tem certeza do que vai acontecer porque você não viveu aquilo ainda. Olhando para as experiências passadas, você não consegue ter uma clareza do que vai acontecer agora. A gente está falando, então, de inovação. Uma situação, será que as pessoas vão querer pegar carona com o desconhecido? E será que eles vão pagar por isso? É essa incerteza. Isso não foi experimentado antes. E à medida que foi experimentado e foi dando certo, ele acaba com todo um histórico de táxi, de ônibus. Tá? Uma coisa interessante de ver, para ficar mais claro aí o que é a complexidade, é a questão do VUCA, mundo VUCA. Não é MUVUCA, né? Embora a gente você pode até fazer MU-VUCA aí. Vocês já viram falar em mundo VUCA, pessoal? Mundo VUCA, né? O V aí, né, é de volátil, né? Tá? Volatilidade, que representa as mudanças rápidas e inesperadas. Por exemplo, um terremoto no Japão pode acabar com a economia no Brasil. Não é? Aliás, um terremoto no Japão pode criar um caos mundial. Não é? Um cara come morcego num país asiático e dissemina uma pandemia mundial. Isso é volatilidade, as mudanças são muito rápidas. Tá? O U aí no caso é de incerteza. Tá? Incerteza é a incapacidade de prever os resultados futuros com os dados presentes. Por quê, pessoal? A gente não viveu isso. Exemplo, imagina, aconteceu, né? O Google começa a construir telefone, não é? A Apple começou a construir telefone, pessoal. A Apple não construía telefone. E na hora que ela fez isso, ela mudou o mundo todo. Não mudou só o mercado de telefone. O C de complexidade, né, pessoal? Aí você pode imaginar a globalização, a interdependência entre as coisas. São tantas variáveis, não é? Que agora você não consegue prever os resultados das ações que você toma. Por exemplo, realizar negócios com inúmeros países, considerando culturas diferentes. A gente manda uma pessoa lá para a Índia e um gesto errado, isso pode causar uma situação que um negócio não é fechado. O A de ambiguidade, falta de clareza quando não se consegue encontrar a relação de causa e efeito, pessoal, por exemplo. Que é o exemplo que eu dei de criar um modelo de negócio totalmente novo.
você não tem o histórico, você não passou por isso antes. E nessa situação, por exemplo, agora com a pandemia, muita empresa está querendo reagir como ela reagia antes, mas essa situação ela não viveu. A menos que ela tenha 100 anos, né? E a forma que ela respondeu há 100 anos não vai funcionar agora. A gente está numa outra realidade. E aí nós temos aqui, vou passar rapidamente pelas 8 diretrizes da teoria da complexidade, tá? Tratar complexidade com complexidade. O cérebro humano é a ferramenta mais complexa que você pode imaginar. Então, não dá para ser tão literal e escrever. Tem que usar storytelling, metáforas, né? Mais parte visual. Usar a diversidade de perspectivas, né? Combinar múltiplas visões incorretas geralmente resulta uma observação muito melhor. Então, diversidade. E aí não é só uma questão de preferência sexual. É tudo, né? Idade, pessoas de lugares de origens diferentes, idades diferentes, né? Gêneros diferentes, né? Passaram situações na vida que o outro não passou. Assumir a subjetividade e coevolução. Quando causa e efeito são interdependentes, resolva uma situação concentrando-se em alguma outra coisa. E a coevolução é que duas coisas podem evoluir para criar uma nova. Certo? Por exemplo, né, a gente vê muito aí o celular se tornando um meio que todo mundo está sempre conectado e empresas de software prosperam. As duas coisas prosperam juntas agora. Digitalização por meio de um celular. Copiar e adaptar. A gente imagina que inovação é você criar uma coisa do zero, e raramente é. A gente só cria do zero num nível de experimentação, né? Um físico vai fazer isso. Daí para frente, não, você junta coisas e cria uma coisa nova. iPhone é um exemplo. Já tinha o celular, já tinha smartphone, já tinha tela com toque, já tinha tudo. Mas ele pôs tudo junto. E essa foi a inovação. Considerar a dependência do contexto. Não seja cético, pessoal. O que funcionou no passado não é a garantia que vai funcionar de novo. A gente tem que experimentar uma situação, os 6, né? Antecipar, explorar, adaptar. Né? Experimente situações imaginando melhorias, né? Antecipando tendências, testando coisas novas, né? Explorando e respondendo às mudanças. Né? E aí vem para o 7, né? Que é o responder às mudanças. Você tem que ter um feedback. E você tem que encurtar os ciclos de feedback, executar tantos experimentos quanto possível, em um tempo curto, né? Em um tempo o mais curto possível. Tá? E manter as opções em aberto, preparar-se para ser surpreendido. Você tem que estar preparado para ser surpreendido, pessoal. E aí, vem aí o olhinho do monstrinho, tá? O nosso monstrinho chama Marte. O primeiro olhinho dele aí é o energizar pessoas. As pessoas são as partes mais importantes de uma organização. E o gestor deve fazer tudo o que puder para manter as pessoas ativas, criativas e motivadas. Então, é esse o trabalho, né, que a gente quer do gestor. A gente quer que o gestor ele tenha uma visão macro, ele consiga indicar para onde a empresa vai, inovar para esse sentido de direcionamento e que se preocupe com as pessoas. A gente não quer que ele gerencie as pessoas, a gente quer que ele se preocupe
para manter as pessoas motivadas, né? E o engajamento dos funcionários, né, a gente virou uma buzzword, mas o que é isso, de fato? A gente está tendo essa preocupação? A questão que a gente estava comentando, né? Sempre a motivação é dinheiro? Na maior parte dos casos, parece que sim, né? Parece que é uma questão de dinheiro. E tem várias teorias, né, que dizem, né, que tem a teoria dos fatores higiênicos, né, que o dinheiro ele é um motivador de fator higiênico, que significa que o fator higiênico é quando, se você não tem aquela coisa, você não atinge aquele que foi prometido, né, o dinheiro, você vai se desmotivar. Mas se você tiver aquilo, você não vai ficar motivado. Então, você fica desmotivado na ausência, mas na presença ele não te motiva. E, gente, vamos lá. Se você tem lá uma expectativa de receber um bônus no final do ano, e você sempre, nos últimos 5 anos, atingiu 100%, e sempre recebeu 100% desse bônus. Isso é um bônus. Beleza. Imagina uma situação que você recebeu 90% do bônus. Vocês ficam motivados ou desmotivados porque receberam 10% a menos do que vocês imaginavam que iam receber, pessoal? Coloca aí no chat pra gente. Agora, pessoal, imagina o seguinte. Nos últimos 5 anos, você recebeu 100%. E então, nesse ano, você também recebeu 100% do bônus. Isso te motivou ou ficou na mesma? Podem colocar aí também no chat. Então, esse é o ponto, pessoal. Dinheiro nem sempre motiva. Por que nem sempre? Porque às vezes motiva. Ele vai motivar quando o trabalho é braçal, principalmente. Até um certo nível também, tá? Trabalho de criatividade, ele tende a atrapalhar mais do que ajudar. As pessoas ficam mais preocupadas com dinheiro. E aí eles se enrolam na criatividade. Porque a criatividade traz risco. Né? Bom, uma dica aqui então para engajamento dos funcionários. Né? Aí se chama aqui de Champ Frog, né? Que é o desenho do sapo aí, é porque tem um joguinho que chama-se Movie Motivator. E esse jogo, se você juntar as palavras, as letras aí, vai dar lá o Champ Frog, é por isso que tem o desenho do sapo. O Movie Motivator, ele tem 10 cartas. Essas cartas, o apelo, ele pegou essas várias teorias sobre motivação e escolheu lá 10 motivadores. E eles são motivadores intrínsecos. Motivadores que a gente tem aqui, pessoal. Vou falar para vocês. Curiosidade. Primeiro motivador. Aqui você tem que olhar da seguinte forma. A curiosidade é um fator importante para você? O local que você trabalha, é importante que ele permita que você possa pesquisar? Ordem. Para você, é importante no local que você trabalha que tenha um mínimo de ordem para você poder fazer o seu trabalho? Isso é importante? Poder, né? O poder para você é importante, as pessoas olharem para você, identificarem a sua posição dentro da organização. Isso é importante para você? Honra. O seu trabalho te trazer honra. O seu trabalho está alinhado com o que você, com seus valores. Isso é importante? Meta. É importante para você visualizar as metas do que você está fazendo? Liberdade. Você precisa de liberdade dentro do ambiente de trabalho? Status. As pessoas te veem com respeito dentro do seu ambiente, baseado no seu trabalho? Não é? Aceitação. As pessoas te integram no grupo que você está?
As relações entre as pessoas para você é importante? Maestria. Ter um trabalho suficientemente desafiador é importante para você? Esse é o Movie Motivator. O Movie Motivator, ele é útil para, primeiro, você se conhecer melhor, né? Discutir o que é importante para você. E um líder, ele fazendo o Movie Motivator com as pessoas que trabalham com ele começa a analisar como ele pode ajudar aquela pessoa. Então, o Movie Motivator por si só, ele não motiva. Ele é uma ferramenta para você saber o que é necessário fazer. Pessoal, eu vou pedir, eu acho que eu não vou conseguir compartilhar mesmo, porque eu não estou conseguindo abrir o chat. Ronaldo, você consegue compartilhar aí no chat? Passa aquela URL longa, aí quem quiser também pode usar aí lendo o QR Code aí, tá? Vocês vão entrar numa tela. Acabei de mandar, Edson. Tá. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Quer dar um Alt Tab? Não, eu vou... que eu vou visualizar aqui, vou abrir. Vou ter que mudar aqui, vou compartilhar outra coisa, espera aí. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês devem estar vendo essa tela aí, quem conseguiu logar. Tá? Se não conseguiu, pode falar que o Ronaldo está olhando. A ideia é o seguinte, tá? Se vocês coloquem o e-mail, porque vocês vão receber isso aqui no e-mail de vocês. Tá vendo aqui? São aquelas cartas lá, certo? A ideia aqui, pessoal, é você definir a ordem de importância de cada um. Você vai ter que ter um trabalhinho aí, porque você vai escolher por exemplo, escolher o 1 aqui, vai continuar o 1 aqui embaixo, mas aí você não pode escolher o 1, tá? Cada um deles tem que estar um número único. Você vai numerar de 1 a 10. Você vai olhar assim, o que é mais importante para mim? A ordem ou a liberdade? Ou status? Não, para mim a primeira coisa é status. A liberdade é 2, não sei o que lá é 3, e vai, até 10. Aí você vai submeter. Ele vai permitir que você visualize e pode fazer ajustes também. E daí você manda para você e fica aí. E aí, quando terminar, a gente pode olhar algumas estatísticas aí, tá? Tem várias formas de fazer isso daqui. Essa não é a forma padrão. Essa aqui é a forma que eu encontrei para que vocês pudessem todos participarem, tá bom? A gente vai poder acompanhar. No treinamento é um pouco diferente, mas você tem bastante liberdade também de usar esses motivadores, tá bom? Vamos lá, pessoal? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês, tá? Daí a gente segue o barco. Vou contar o tempo aqui. Edson, enquanto o pessoal faz, eu mandei um link aí, que é o web, Uhum. é legalzinho também, a pessoa consegue manusear na tela. Legal. Dá uma olhadinha aí depois.
Eu não estou conseguindo ver o chat, mas o Ronaldo pega pra gente aí. Já está anotado aqui. Inclusive, já estou até testando. Valeu, Vanessa. Obrigado por No home compartilhar. office, agora, né, eu mudei de time recentemente, eu uso muito isso. Eu, Pessoas como no propósito. E deu é. super certo, assim, eu não imaginei que eu ia conseguir fazer, dando no Google, achei. Ah, legal. Eu tenho, a gente tem a gente criou um no Concept Board e a gente também tem na planilha do Google. É que aqui não daria tempo de acessar, ver quem tem Google, quem não tem e tal, né? Por isso que a gente fez isso daqui. Mas normalmente hoje a gente usa do Google, usando na planilha Excel lá, e ou no Concept Board, né? Que também está pronto. E aí eu vou deixar no final também meu canal no YouTube, e lá vocês podem ver outros vídeos de práticas, e lá tem a URL para você poder baixar no Concept Board lá, que ele tem assinatura gratuita. O Concept Board é uma board virtual. E é bem legal lá, a parte gratuita dele, dá para fazer bastante coisa. Isso é verdade. 30 segundinhos Bom aí, mesmo. pessoal. Legal. Vou usar depois. Eu não vou explorar muito as métricas, né? Mas aí você poderia estar gerando o Excel aqui e a partir disso, imagina você ter um grupo aí grande, né? E aí a ideia de um gestor, o que ele vai fazer? Ele pode estar começando a ver assim, pô, o meu time, ele tem assim a aceitação como uma coisa muito importante, né? Mais do que honra e tal. Ele começa a desenhar o perfil do time dele. E aí, a partir daí, ele começa a traçar ações pro time. Pode analisar também quem está muito fora desse perfil e tal. Tem muita empresa de recursos humanos, né, de recrutamento, que utiliza isso também. Porque é importante que, hoje em dia, quando você contrata alguém, os valores, né, os motivadores têm que estar alinhados, né, com o da empresa. Isso é importante. Tá, pessoal? Legal? Ficou aí, então? Tá? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Quero apresentação. Beleza. Edson, uma coisa que você comentou sobre tentar trazer isso, um perfil dentro do seu time, o ideal é que também quando você faça a extração, você entenda quais são os maiores motivadores daquele grupo e tentar evitar de direcionar o grupo para quem são os maiores motivadores. Por exemplo, essa semana, conversando com uma outra colega, uma outra agile coach, ocorreu da seguinte maneira: ela estava usando algo muito parecido com o que o Edson está apresentando, e ela falou: puxa, mas eu quero fazer um acordo com o time para que a gente seja, todo mundo seguir o mesmo caminho. Então, se a maioria do time, vamos imaginar, você tem um time com 10 pessoas, e se 5 ou 6 tem como primeiro objetivo ali o honra, os outros 4 não, os outros 4 seja um outro motivador, por exemplo, status, não tentar direcionar para que todo mundo tenha o mesmo objetivo como honra, o mesmo objetivo como status, porque cada pessoa é cada pessoa e cada pessoa tem os seus fatores motivacionais ali. E então não tentem, só como dica, direcionar o grupo para que dizendo, o nosso time, a nossa equipe tem como primeiro fator aqui status, honra ou liberdade. Porque se aquela pessoa tiver como liberdade e o grupo inteiro tender maior para o honra, dificilmente essa pessoa vai estar engajada e vai estar motivada no time, tá? Então é só uma dica aí também que para você saber fazer essa leitura dos dados e evitar direcionar o time para algo que a pessoa acaba não sendo, tá bom? Legal, cara. Achei aqui agora. Consegui abrir aqui o Zoom. Beleza, só um minutinho aqui. Voltando. Bom,
Continuando aqui, né, energizar pessoas. Uma coisa legal também é pegar o feedback o tempo todo para poder ir ajustando. Utilizar Happiness Index. A gente utiliza bastante o Happiness Index. Não utilizo tanto o Happiness Door. Eu utilizo mais em workshops, né? Que o Happiness Door é você pegar, além de pegar o nível de satisfação da pessoa, ou seja, aquela coisa da alegria instantânea, você aproveita e também pega feedback. Você pega as duas coisas do Happiness Door. O Happiness Index basicamente lá é o calendário Nico-Nico. Né? Você ir lá pegando o humor das pessoas e você pode fazer um gráfico baseado nisso. Uma coisa que eu tenho utilizado muito, eu peguei de uma pessoa de um pensador chamado Martin Seligman, coisa chamada escala do florescer, ou escala do bem-estar, que aí ele está alinhado com... Ele faz uma pesquisa são 7 questões que você vai na questão da motivação da pessoa, de como a pessoa vive, se ela se sente que está realizando alguma coisa e tal. É um pouco mais profundo, é uma coisa interessante também. É importante fazer esse mapeamento, né? Essa preocupação com as pessoas cada vez mais importante, né? Aí tem a segunda visão, né? Empoderar equipes. As equipes podem se auto-organizar e isso requer empoderamento, consentimento, confiança e gestão. Mas aí, pessoal, aí tem uma questão aí que de repente é um gap do Manifesto Ágil lá. Quando você lê o manifesto, pelo menos na parte explícita, talvez até implicitamente ele pode ter, mas explicitamente parece que todo mundo lá já sabe tudo, né? Então, a auto-organização funciona porque todo mundo é especialista. Mas na nossa realidade, no dia a dia, isso não é verdade, né? Você vai ter estagiários, você vai ter pessoas que passando por uma coisa chamada impotência aprendida, que ela sofreu tanto em algum momento que agora ela não quer mais se destacar, não quer aparecer. O gestor que precisa ter aquele controle, tem aquela pessoa que é o anarquista, que ele acha que não tem que ter controle de nada. E tem a questão também das políticas que não são claras. E tudo isso vai influenciar a questão do empoderamento. Não é tão simples assim. Bom, e aí tem uma técnica que a gente não vai executar, mas é legal vocês saberem que é o Delegation Board. Como as coisas são cinza, né? Não é tipo, né, 0, 1, tem um gradiente aí para você poder eventualmente passar e se empoderar as pessoas. Uma coisa legal de usar aí é o Delegation Board. O Delegation Board ele vai de 1 a 7. 1 sendo comando e controle e 7 totalmente auto-organizado. Com essas cartas, por exemplo, um exemplo aí, um gerente de projeto e um time, ou um PO e um time, ou um Scrum Master e um time, né? Sempre tem que ter alguém delegando para alguém, jogando isso. De repente aí o time, cada um, como se fosse um jogo de cartas mesmo, cada um tem esse conjunto de cartas, e aí fala uma situação, por exemplo, férias. Quem que define férias? E aí se joga. Um vai falar que é 7, ou seja, a pessoa que quer tirar férias tem total controle sobre isso, né? Decide. Aí o gestor pode falar que não, que é o 3, que né, não é mais o gestor que decide. Cada um joga lá e começa a discutir principalmente os pontos e joga de novo até entrar num consenso. Há várias variações, mas essa é a linha básica de fazer isso. Essas 7 cartas são o seguinte. Que é o contar, que é o comando e controle, o gerente define e só fala, é isso, tal.
O 2, o gerente define e vai lá tendo a preocupação de como colocar a situação nova, mas é ele que decidiu. O 3, o gerente ele consulta, né, o funcionário ou os funcionários, dependendo das justificativas do funcionário, ele pode mudar de decisão. O 4 é que tanto o gestor, o líder, quanto o funcionário, eles têm o mesmo poder na decisão daquilo. O 5 já é mais para o funcionário. O funcionário ele toma uma decisão e, baseado na conversa, na consulta que ele tem lá com o gerente, ele pode mudar de opinião, né? O avisar aqui o funcionário, ele toma uma decisão e tem uma preocupação de como colocar para o gestor, mas ele já toma uma decisão. E a outra que delegar é a auto-organização total, né? Só informa o que aconteceu. A ideia aqui também, pessoal, só para deixar claro, não é a microgestão aqui, né? Tem que ser coisas bem macro aqui que você tem que estar colocando. Não pode ser aquela coisinha do detalhe, né? Férias, né? Sei lá, horas extras, quem cuida do backlog do produto, quem cuida do backlog da sprint, tá? Uma outra visão aqui, pessoal, alinhar restrições. Alinhar restrições. A auto-organização pode levar a qualquer coisa e, portanto, é necessário proteger as pessoas, compartilhar recursos, dar às pessoas um propósito claro e metas definidas. A gente fala muito na questão de auto-organização. Nós queremos auto-organização. Nós falamos de autogestão. Nós queremos autogerenciamento. As pessoas se gerenciam. Os times se organizam. É isso que a gente quer. É assim que a gente ataca a complexidade. Problemas complexos são resolvidos com complexidade. O que é uma complexidade? Por exemplo, um exemplo de complexidade. Times, né? Os times são sistemas adaptativos complexos. É por isso que a gente acredita que os times fazem sentido, os times auto-organizados fazem sentido. Porque hoje enfrentamos problemas complexos. E para resolver complexidade, eu tenho que usar complexidade. Mas a gente não fala de autodirecionamento, né? O direcionamento tem que ser dado pela organização. Esse alinhamento precisa ter. E esse alinhamento, ele não pode ser só um número. Ele precisa ser algo que inspire. Tem que ter valor associado nisso daí. Porque senão você cai numa situação lá de uma Enroll, não sei se vocês lembram, já aconteceu há algum tempo, mas você tinha uma empresa que chamava Arthur Andersen, que delas nasceu a Accenture, não? Essa empresa era gigantesca, ela faliu porque ela que fazia a parte de consultoria lá da Enroll, né, para fazer a parte de balanço e tal, se não me engano, auditoria, né? E essa empresa lá, ela faliu. Por que ela faliu, né? Essa empresa de energia lá de Houston. E a partir daí que a gente tem toda essa coisa do Sorbonne-Oakley e tal, né? Que nada mais é que uma desconfiança, né? Então teve que se criar políticas. Lá, todos os grandes, os executivos, eles todo ano conseguiam bater suas metas e tal. E por quê? Porque o objetivo, né, o incentivo deles era puramente financeiro. Não havia um alinhamento com valores, era só o dinheiro. Quando você coloca o dinheiro como incentivo, há uma grande chance dele passar a ser objetivo e não mais o objetivo da empresa. Uma coisa que o management coloca, né, é que tem uma frase que é a cultura, né, come estratégia no café da manhã. E o Apelo colocou que a cultura come tudo no café da manhã. Ela come empresa. Se é uma cultura ruim, ela mata uma empresa. E acontece
frequentemente. Então, é necessário você ter valores alinhados aí, né? Esses valores têm que ser contados, eles têm que ser vivenciados, não é só escrever numa parede. Tem que ser vivenciado. Tem empresas aí que escrevem livro de valores, esses livros de valores são escritos pelos colaboradores. Tem empresas que fazem storytelling, vídeos de storytelling por área para a empresa. A gente vê hoje muita captação de talento com storytelling, um executivo, um diretor que o mercado conhece, tentando atrair talentos e tal, né? É importante viver os valores da empresa, não só estar pintado numa parede. Uma outra visão aí, desenvolver competências. Desenvolver competências. As equipes não podem alcançar seus objetivos se os membros da equipe não forem suficientemente capazes, e os gerentes devem, portanto, contribuir com o desenvolvimento da competência. Tá? De novo, é isso que a gente espera do gestor, né? A preocupação com as pessoas. A preocupação, né, com a vida da pessoa, o que ela faz fora da empresa, se ela está bem, e dentro da empresa, ajudar a desenvolver a competência dos times. Tá? Se você quiser melhorar a competência individual das equipes, você precisa saber o que precisa fazer, o que aquela equipe precisa melhorar. Tem que ter esse mapeamento, né? Então, é necessário você ter uma lista dessas competências. Tá bom? É fundamental saber qual que é o propósito dessa equipe e o que ela precisa para atingir isso. E hoje, a gente evita essa questão de júnior, pleno, sênior. Uma pessoa, ela vai ter várias competências, ela não tem somente uma competência. Isso é assim, né? Eu sou um Agile Coach, mas eu também sou um instrutor e eu gosto de desenhar, mas eu não sou tão bom desenhista. Mentira. Então, de repente, eu posso ser lá Oi? Mentira. Você é bom de desenho. Eu sou um bom desenhista, eu estou mentindo, mas que você não vai ficar chato, eu sou bom em tudo e complicado. Então, eu vou falar que eu sou um aprendiz como desenhista, mas eu posso ser um mestre como Agile Coach e um Journeyman como instrutor. Quer dizer, eu sou um viajante, eu estou no meio termo lá, né? Churrari. Então, eu estou lá, primeiro eu estou repetindo as coisas do meu mestre, porque eu não sei fazer sozinho, estou repetindo, né? Estou repetindo. Eu tenho a ver isso aí, tá vendo? Vocês percebem que as visões, elas não são soltas, elas são visões para a mesma coisa. Concorda que o aprendiz aqui, ele está ligado lá com o que a gente estava falando de empoderamento. Aqui ele está repetindo, então a gente vai passar a autogestão para alguém que precisa aprender, até que ponto? Né? Aí o viajante, ele já dominou, né? Então ele consegue lá fazer e criar algumas coisas novas e tal. Mas aí você tem o mestre, aí o mestre não precisa seguir mais aquilo. Ele cria coisas novas, tudo é novo. Ele cria o próprio processo. Outro ponto também, estava comentando, por que a gente não fala de júnior, pleno, sênior? Porque hoje a gente busca isso, essa carreira em T, né? A formação em T, a formação em PI. Né? Você vai ser o mestre em uma coisa, em outra coisa você é um viajante, um outro você é aprendiz, assim como comentei agora. Eu sou um grande vendedor, mas eu não sou tão bom em lidar com as pessoas. Daí eu faço mapeamento e eu consigo desenvolver isso. Isso precisa, tá, pessoal? Esse mapeamento pode ser feito, por exemplo, com essa ferramenta aqui bastante interessante. A gente usa bastante também, tá? Na prática aí. O Team Competence Matrix, né? A matriz de competência, bem legal. Você põe aqui em cima, nas colunas, as pessoas,
aqui na primeira coluna, nas linhas, né? Você vai colocar o que você precisa. Por exemplo, se fosse um restaurante, eu não preciso de uma faxineira. Eu preciso que o banheiro seja limpo. Então, tem que ser alguém, né, limpeza do banheiro. É dessa forma. Eu não preciso de repente, de um contador, mas eu preciso fazer a contabilidade. Porque se eu coloco dessa forma, o contador, aí é uma pessoa só que vai fazer aquilo. Mas se é a contabilidade, pode ser que tenha um cara que é o supra-sumo, super especialista, mas outro que quer aprender aquilo. Né? E você faz um mapeamento e a partir daí começa a descobrir se você, naquilo que você está imaginando, está ok ou ainda falta. Ou preciso contratar, preciso treinar, preciso contratar um consultor para fazer a capacitação. Tá, pessoal? E também é importante saber essa questão aqui para desenvolver competência, né, você tem que trabalhar a competência individual, né, que é assim que você vai conseguir que um ajude o outro, né, ele precisa dessa competência. Tem que trabalhar a comunicação do time, e essa comunicação ela contribui para essa tensão criativa que é necessária, precisa ter uma tensão criativa. E também a questão de você tem que trabalhar então para estruturar a competência do time para ter esse Lego aí montado, tá bom? Deixa eu ver o horário. 30. Bora. Outra visão, crescer a estrutura. Muitas equipes operam dentro do contexto de uma organização complexa. E, portanto, é importante considerar as estruturas que melhoram a comunicação. A gente estava falando lá atrás, lá da complexidade, né? E dessa complexidade, que é essa coisa da inovação, nós estávamos falando que para esse ambiente complexo, é muito interessante você trabalhar com times auto-organizados, porque eles são sistemas adaptativos complexos. Então, para essa realidade VUCA, né, a gente acredita que times auto-organizados é uma boa ideia. Porém, nem tudo é complexidade. Você pode ter uma situação onde a hierarquia vai funcionar. Um exemplo, colocar alguma coisa em produção de infraestrutura, de software. Eu preciso proteger o meu ambiente produtivo de uma inovação que é basicamente experimentação. Inovação é experimentação. Para fazer essa proteção, então, eu preciso ter políticas bem claras, um sistema bem definido. Isso é uma hierarquia. Essa parte da operação, então, ela aceita bem, em bom tamanho, a questão da estrutura hierárquica rígida. Porém, pessoal, é bom olhar que quando eu falo de um modelo que aceita bem uma hierarquia, eu deveria olhar para ele e pensar, ele aceita bem a hierarquia. E será que eu consigo automatizar? Porque é isso que ainda uma inteligência artificial não consegue fazer, a inovação. Agora, o que não é inovação, o que é repetitivo, e é o que a gente está falando aí da parte da hierarquia, e é isso que a gente falou lá, lembra da gestão 1.0, quando tudo nasceu, que era só repetitivo, que eu não precisava inovar? Bom, essa parte é onde eu invisto muito em inovação para automação, para fugir da hierarquia. Um ponto claro, né? Hoje as startups aí ficam toda hora aparecendo. Chegou lá um Uber, chegou aí um Airbnb e tal. E daí vem a inovação. Como é que ele faz para escalar? Aí é uma preocupação deles. Como eu escalo? Eu vou ter que ter um monte de gente lá
para manter o meu sistema, eu vou ter que crescer a minha equipe na medida que eu tenho mais clientes. Não, eu vou ter que pensar em como eu automatizo, que é essa parte do operacional, da hierarquia. E ele é suscetível a isso. Escalar sem ter que aumentar de forma linear os meus funcionários. É assim que se torna um produto exponencial. Inovação, hoje, os produtos digitais, eles buscam negócios exponenciais através de muita automação. Tá? Crescer estrutura também. Quando eu falo de times auto-organizados, multifuncionais, né? Ou seja, eu tenho dentro do meu time várias competências, pessoas com várias competências, eu começo a perder a questão do ganho que eu tinha no time funcional. E um dos ganhos que eu tenho é a troca de experiência com iguais. Comunidades de prática, eles vêm para resolver essa questão. Então, se você precisar de times auto-organizados, multifuncionais, é uma boa ideia você trabalhar com comunidades de práticas, né? Que as pessoas que se interessam por programação Java periodicamente se encontrem para falar sobre aquele assunto. Quem gosta de gestão, poder se reunir para falar sobre aquele assunto, sobre definir descobrimento de produtos, né? Fazer essas comunidades. É uma boa ideia. E trabalhar também por cadeias de valor, para quebrar os silos, né? Para não ficar essa coisa, eu já fiz a minha parte. A parte é quando chega para o cliente. Se a gente criar uma estrutura dessa forma, muitos dos nossos problemas eles são resolvidos. E aí tem uma prática bem interessante do management, que é bem visual, para você pensar em desenhar organizações. É interessante porque é um tabuleiro. Esse tabuleiro ele é bidimensional, então ele força com que você não pense, né, no design organizacional na parte hierárquica. Você fica muito na parte flat mesmo, que é o que precisa. É o primeiro problema. E às vezes, quando você começa a desenhar uma organização, você faz a parte vertical. Então, esse tabuleiro traz isso. Esse trabalho em duas dimensões, para fugir do modelo hierárquico. Não que não possa ter, mas ele não é a primeira opção, não é a primeira preocupação. A primeira preocupação é fazer. Tá? Passamos um tempo considerável no ambiente de trabalho, convivendo e compartilhando inúmeras experiências com diversas pessoas. No dia a dia, é comum recebermos aquele apoio especial e juntos superarmos inúmeros desafios. Porém, devido a diversos fatores, tiramos pouco tempo para reconhecer e agradecer aqueles que realmente colaboram na nossa jornada diária. A gente não tem que ficar nessa preocupação de ser assistido também, somente, né, pessoal? A gente não precisa de salvadores. Nós temos que ser responsáveis. Se nós queremos ser líderes, se nós queremos nossa fatia de gestão, a gente tem que ter uma preocupação em dar o feedback para as pessoas. Mas não é só o feedback de apontar uma melhoria e tal. A gente tem que dar o feedback de agradecer. E às vezes é um agradecimento, por exemplo, que a pessoa ajudou você a concluir alguma coisa. Fugir também dessa coisa do eu vou valorizar aquele que entrega alguma coisa. Porque se eu estou tão focado em entrega, eu fujo, eu não tenho colaboração. Às vezes eu posso parar o que eu estou fazendo para ajudar um outro, se aquilo for importante para a empresa, para o meu time. Mas se eu cobrar só a entrega das pessoas, eu não tenho colaboração. Então, a gente tem que praticar o agradecimento. A gente tem que praticar também a preocupação com o outro. Nós deveríamos nos conhecer melhor, né?
Não é só assim, o João que é programador. O João, o que mais que o João faz? Por que que o João chega tarde? Depende, o João chega tarde porque ele tem que deixar o filho na escola. Mas como eu não sei, eu só vejo que ele chega tarde, ele atrasa a daily. Se eu sei dos problemas do João, eu tenho empatia por ele, eu mudo a relação dentro do time. Mas aqui o ponto não é só o feedback. Todo feedback é bom, positivo ou negativo. Mas tem a coisa do puro agradecimento. Cara, obrigado porque você me ajudou a resolver um problema. Tá? Uma técnica legal disso é o chamado Kudo Cards. O Kudo Cards, ele é o agradecimento. Cartões de agradecimento, né? Nesse sentido. Você me ajudou a fazer alguma coisa. Obrigado. E aí você vai mandar essa cartinha aí. Quando é físico, uma caixinha, uma parede. Você pode escrever, entregar para a pessoa diretamente, ou pôr nessa caixinha, abrir numa reunião de melhoria contínua, pegar da caixinha e colocar numa parede. Então você pode ter os Kudo Cards, Kudo Box, Kudo Wall e tal. Bom, na nossa realidade agora tem que ser virtual. E a gente tem aqui um exemplo legal que é o kudobox.co. Se vocês quiserem entrar lá. Pessoal, eu acabei de colocar o link para vocês também, para facilitar. Pessoal, para quem... Aí olha o desafio. Pensa em alguém que você quer agradecer alguma coisa. Faz um cartão para essa pessoa e manda para ela por e-mail, por Twitter, como você quiser. Por e-mail, a dica é o seguinte. Se você for mandar por Gmail, se você pegar a URL da imagem e pegar lá para anexar a imagem, você pode colocar o URL. Aí ele já vai aparecer direto no e-mail. Tá? Não manda só a URL no corpo do e-mail. Tá? Pega essa URL, vai lá em anexar a imagem e coloca a URL. Eu vou dar aí 3 minutinhos, pessoal. 3 minutinhos aí para vocês. É um Kudo bem legalzinho aí. Estou marcando aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje não. Por exemplo, né? Eles falam também, né, que é importante a gente dar visibilidade para os times, né, do resultado do Kudo. Não querendo gerar uma competição, mas também querendo instigar conhecimento, de certa forma, para aquela pessoa que, de certa forma, teve aí um maior volume de reconhecimento do time, né? Porque o Kudo, no fundo, que você faz lá dentro da sua squad, para você gerar esse engajamento de agradecimento, como você falou, né? Um presente, de certa forma, por pequenos gestos, mas também no final lá do mês, ou da sua sprint, ou, sei lá, na sua reunião de retrospectiva, é uma forma de usar isso para falar de coisas boas, né? E também dar um destaque para as pessoas que talvez tiveram maior reconhecimento. Quando eu comecei a usar isso lá no time, tinha lá na época a caixinha, né? E aí eu, no final do mês lá, no caso, né? Eu ia lá e falava, olha, galera, fulano, beltrano e ciclano tiveram mais escudos. Primeiro, segundo e terceiro lugar, tipo, mas não com a ideia de gerar uma competição. Mas acabou gerando esse sentimento. E aí, recentemente, agora no home office, o que eu mudei, né? Agora, usa até esse Kudo Box, mas eu criei um formulário no Forms, e aí na nossa de retrospectiva eu distribuo um dia antes e faço eles comentarem. Eu não falo mais quem ficou no primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas eu apresento sim o nome das pessoas que entregaram mais agradecimentos para o time, né? E quem recebeu mais agradecimento no sentido de, tipo, fomentar esse exercício, entende? Entendi. Sei lá, que conselho você me dá para não passar a imagem de competição? Assim, não tem nada, não tem certo e errado, né? E vai muito do time, vai muito do nível de confiança,
né? Ambiente seguro e tal. Eu, particularmente, eu não faria o Kudo Cards usando esse critério de quem teve mais ou menos. Isso existe, mas, por exemplo, existe uma outra técnica chamada Merit Money. Eu posso usar a técnica Merit Money junto com o Kudo Cards. O Kudo Cards, eu particularmente entendo que ele é uma coisa mais da pessoa. Tipo, o Ronaldo recebendo cartões e ele colocando na parede. Se o Ronaldo colocar no Kudo na parede, eu não preciso fazer uma cerimônia para falar que o Ronaldo ele recebeu mais, né? Porque todo mundo está vendo que ele recebeu mais. E aí eu não tenho essa coisa, talvez, da competição, porque dependendo de como eu coloco a competição, eu posso matar a coisa da colaboração. Agora, o Merit Money, ele pode usar o Kudo Cards para fazer essa coisa do trocar kudos por alguma coisa, por um prêmio. Mas mesmo assim, ele não fala para você fazer essa concorrência. Ele coloca assim, o Ronaldo ganhou 10 kudos. Vamos transformar esses 10 kudos em uma moeda real ou não, para ele trocar por presentes ou por dinheiro, né? Tem experiências que mostram que é melhor por presente do que dinheiro. O importante a se considerar, que a gente comentou, o dinheiro é um problema. Então, se for dinheiro, ele não pode ser o suficiente, não pode ter importância, ou seja, não pode ter uma quantidade suficiente para a pessoa se poder pensar em manipular. Porque tem uma regra, que tem uma máxima que diz, as pessoas jogam. Merit Money, Kudo Cards é gamificação. A gente joga e se tiver né, quantas pessoas vão pegar um jogo, um videogame lá, qualquer, e vai manipular o jogo para chegar no final da fase, porque é importante ter mais moedas e tal. Então tem que ter essa preocupação no efeito nocivo de algumas coisas. Pensa que se o cara vê aquilo como um jogo, para ser o primeiro é muito importante. E talvez ele vá manipular o jogo para isso. Entendi. Essa é a coisa tênue. E aí, por exemplo, outra questão do Merit Money, ele trabalha também a questão do... Ele não faz assim, ó, você faça isso que você vai ganhar no final alguma coisa. Tem que ter um modelo que ele propõe que é faça isso. Eu não sei se você vai ganhar alguma coisa. Depois que a pessoa faz, você pode dar um benefício de surpresa, que vai surpreender. Não pode ser algo esperado. E isso é muito desafiador montar. Como é que eu monto isso? O modelo que o Apelo montou na empresa dele, ele fez o seguinte. Ele tinha os Merit Monies, ou seja, um valor, uma moeda da empresa, que depois podia trocar por dinheiro, tá bom? Então, tipo uma conta corrente lá. Só que você não podia sacar. Você ia recebendo os seus colegas que te davam, tá? Não é o seu gestor, são os colegas que distribuem. Isso daí, ele fazia o seguinte, eu acho que ainda faz dessa forma. Para gerar a situação do não sei se vai sacar ou não, tá? Ele usava 2 dados. E só podia sacar se jogando os dados caísse 6-6. Então, estatisticamente, devia acontecer uma vez por ano. Porque rodava uma vez por mês e se jogava uma vez por mês os dados. O grande ponto, então, é dar essa coisa, essa sensação de imprevisibilidade, que é do tipo, você não está ganhando porque você fez alguma coisa. Né? Não é porque... Não é decorrente do que você fez. É porque você fez. É um prêmio.
Porque senão vira o bônus, né? O seu bônus é exatamente isso. Você sabe que se eu fizer essas coisas, eu vou ganhar o bônus. E isso é um problema para trabalhos de inovação. E programação é inovação, tá? Lógico que quanto mais para o início do funil, maior é a inovação. A inovação é muito maior lá na área de negócio, na hora do desenho na concepção de uma ideia, né? na ideação. Mas aqui no desenvolvimento, ele ainda é inovação porque você recebe requisitos ambíguos. Então, precisa manter a inovação lá. E quando você começa a acenar com dinheiro, a pessoa muda o foco. Se a inovação eu estou no A e o meu objetivo é B, quando eu aceno com dinheiro, o dinheiro é C. Eu não vou mais para B, eu vou para C. E é por isso que eu passo a ser menos produtivo quando eu trabalho de inovação. É desafiador e complexo mesmo. O ponto que ele coloca Mas assim... eu não conhecia esse Merit Money, eu vou me aprofundar mais. Eu até joguei aqui no Google. Tá, beleza. Que a minha ideia não é instigar a competição. E eu tive a experiência que gerou essa competição. Tanto que agora eu tentei fazer diferente, né? E tá surtindo efeitos. Tá muito legal. Fora da minha equipe, eu também tô usando esse Kudobox. Ou, para quem usa o Teams, tem o Price. Você consegue usar também. É tipo a função do LinkedIn, que alguém mencionou aí. Legal também. E aí, esse é o desafio, como você colocou. Não gerei isso agora, eu acredito, assim, pelo que eu tô percebendo. Mas é um tema complexo, porque o ser humano, às vezes, no começo, gera aquela energização, aí depois ele fica competitivo, né? Então... Exato. É complexo, né? E aí eu perguntei, depois vocês vão dar a dica, né, do Happiness Door. Porque eu amava usar isso. Nossa, amava. E faz praticamente 3 meses que eu tô em home office direto. E eu faço muita reunião com o time, às vezes muito evento, para falar de determinados temas. E aí, tipo, eu tinha até esquecido. Você colocou agora. Tem alguma dica aí? Eu tenho lá no meu canal, eu vou mostrar no final aqui. O Ronaldo, se você quiser colar, Ronaldo, não sei se você tá fácil, não colo depois. Lá tem um monte de vídeo e tem inclusive do Happiness Index e do Happiness Door com board virtual. Aí de repente você pode dar uma olhada lá. Pessoal, continuando aqui. Pessoal, deu certo aí? Vocês mandaram os escudos ou não? Escreve no chat para mim aí. Eu também já mandei alguns, tá? Bom. Então alguém mandou. Beleza, pessoal? Vou seguir aí, hein? E aí, melhorar tudo. Pessoal, a melhoria contínua do Lean, né, do ágil, todo lugar. Sempre isso, de parar e ver onde eu posso melhorar. Tá? Uma ideia legal aí, ó, Celebration Grid, tá? Para você fazer melhoria contínua, a gente não vai conseguir falar dele, mas a ideia é deixar as pessoas experimentarem, pessoal. Vocês podem consultar aí. Lá no canal tem, no treinamento completo, tem tudo que a gente não conseguiu mostrar pelo tempo das práticas, né? Então, uma porrada de práticas lá, né? A gente pode compartilhar, mas no canal lá tem bastante coisa também no YouTube, tá? Tem o Celebration Grid aí. E Edson, esse Celebrate Grid é tipo, vocês usam normalmente em retrospectiva? Sim. Mas não só. Mas para times funciona bem em retrospectivas, tá? A ideia do Celebration Grid é você criar um ambiente seguro para experimentação. A dica aqui é experimentação. Só que tem coisas que eu deveria celebrar também na prática, tá? E o ponto mais importante que eu acho é a celebração. Os times deveriam celebrar as pequenas vitórias, não esperar as grandes coisas, e celebrar, né? Comemorar. E comemorar, sabe, o aprendizado que vai tendo. Às vezes você não teve sucesso, mas você aprendeu alguma coisa, tá bom? Porque
Por exemplo, eu sempre falo nas minhas reuniões de time das conquistas no mês, né? A gente tá aí um pouco do que tem no Bem Scrum. legal. Uhum. A gente sempre fala, eu sempre falo das conquistas com esse objetivo, né? Mas eu não entro muito nesse detalhe aqui. Tipo, você tem esse templatezinho bonitão aí para compartilhar com a gente? Tem, lá no mesmo, no meu canal, lá Ah, eu tem vídeo. quero esse canal, Ronaldo. Você Posta o canal do consegue, YouTube. você consegue baixar o template lá. Só um minutinho. Você consegue baixar a board lá. Baixar não, né? Você copia para você a board e usa. E se você quiser usar em outra, aí você baixa o modelo lá e toca pau. Tá bom? Já postei aqui o nosso canal aqui, tem bastante coisas legais que muito disso que a gente já está vendo hoje. E tem mais algumas coisas também para vocês poderem acessar, ferramentas. Tem um monte de gente aqui pedindo ferramentas, então acho que aqui já manda bastante coisa. É. E aí fica a dica também da gente fazer, se quem puder aí, fazer esse treinamento de dia 11 e 12 aí. Ele é bem voltado para equipes remotas, tá? Tem modos específicos aí, tá, pessoal? Legal. Bom, e aí ficou aí o nosso monstrinho. Esse monstrinho aí, pessoal, ele chama o Marte, tá? Repetindo aí, energizar pessoas, empoderar equipes, alinhar restrições, desenvolver competências, né? Crescer estrutura, melhorar tudo. Isso aí, ó, e os pilares, né? Gestão e liderança e pensamento complexo. Por isso que começa falando de pensamento complexo, começa falando de gestão e liderança. É a base, tá bom, pessoal? Eu vou abrir para perguntas. Aí no final, o Ronaldo pode deixar colado aí já para coletar feedback, né, Ronaldo? Depois eu volto aqui. Eu vou deixar aqui nessa tela para caso vocês não tenham conseguido pegar algum dado. Meu LinkedIn está aí, o LinkedIn do Ronaldo, meu e-mail do Ronaldo, o WhatsApp, o canal do YouTube lá. E acho que agora a gente vai conversar, né? Já estamos conversando, que legal, mas agora a gente pode conversar mais aí, tá bom? Edson. O chefe falando aí. Fala, Humberto. Tudo bem, querido? Eu estou aqui curtindo aqui também a sua apresentação. Fala aí, mestre. Feliz em ver o Ronaldo também e outros convidados aí que a gente está vendo aí. Tem gente que já é da casa, já está com a carteirinha, né? A gente está vendo aqui mais de uma vez, então felizmente, né? Então sejam muito bem-vindos todos e eu queria agradecer o Edson e o Ronaldo aí, brilhantes aí, né? Sempre. Mas eu queria dar uma notícia boa para vocês aí. A gente está gravando, tá certo? A apresentação e vai disponibilizar para vocês. A gente também vai... Você falou para eles do sorteio já, Edson? Não, pode falar. Vamos aí. Taca a pau. Então, a gente vai sortear aí 2 participações no curso que o Edson e o Ronaldo irão dar aí agora no começo de julho. Aí a gente vai falar para vocês e então vocês têm que ficar até o final. E a gente queria tirar uma fotinho também, né, para vocês colocarem no LinkedIn, etc, para divulgar que estão aí fazendo curso em pleno domingão, né, Edson? É isso aí. Beleza. Vamos lá. Humberto, vamos fazer o quê? Vai fazer os... Vamos abrir... Tenho uma dúvida, Edson. Pode falar. Por exemplo, como você falou no começo, o Management 3.0 é um estilo, né, tem até no LinkedIn eles falam, né, os incentivadores lá, né? Vou te seguir também, eu sigo alguns outros. E não existe uma certificação, como você colocou. Mas eu não lembro, alguém em algum lugar um dia me falou alguma coisa do tipo que você precisaria evidenciar que você incentiva a utilização das práticas para você conseguir criar uma conexão e pagar tipo uma tarifa anual para essa pessoa que criou, coisa do tipo. Você poderia me explicar um pouquinho melhor sobre isso? Tá. Você não tem uma prova. Você tem a certificação de participar do management. Aí você recebe lá o diploma do Management 3.0. Então, por exemplo, se você fizer o curso lá de Management Foundation presencial, você vai receber lá o badge de
Foundation. Se você faz o Management Online, blá, 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 você vai receber o Badger do online. Então, você fica reconhecido como que você teve aquele workshop, tá? Então, eu não falei que não tinha a prova, tá? Não tem prova. Então, você tem isso da acreditação. Então, tanto que você... Então, esse que você está falando é o de prática, tá? Tem um badger, então você ganha o badger do workshop. Fez o workshop, você ganha um badger. Fez o workshop online, é o outro badger, outro tipo. Se você pegar e fazer 7 práticas, parece coisa de final de ano. 7? Você faz 7 práticas, se eu não me engano, são 7 artigos, e esses artigos você passa para o management e tal, divulga, e você pagando uma taxa, que não é barata, acho que é 360 euros, se eu não me engano. Você tem o Badger de prática. Com o Badger de prática, você pode dar treinamento. Só que você tem que pagar para dar treinamento, tá? O management, ele não exige que você faça certificação, nada. Ele acredita que, assim, se você está falando que vai dar treinamento, é porque você tem capacidade de dar. E que o mercado vai regular se você tem condições ou não, porque se você tiver uma nota abaixo de não sei quanto, 8, 8,5, 7, eu não sei, você não pode mais dar treinamento, tá? Então ele funciona dessa E forma. 7 práticas, por exemplo, do que você falou hoje, seria o Move and Motivators, a parte lá, que eu não lembro os nomes direito, do chapeuzinho lá das funções, o Delegation. Ai, meu Deus, o Kudo é uma prática. O Kudo é uma prática. Medler's Game é prática. O Delegation Board é prática. Tem vários. OKR O Nico Nico, o Happiness Door. E aí você escreve tipo um artigo exemplificando a execução. 7 artigos. Então, eu tenho que escrever 7 artigos e mandar os 7 de uma única vez para esse contato aí que eu não sei. Você pode ir mandando. Você pode ir publicando, né? Você não manda. Você vai publicar na sua rede. No LinkedIn. No LinkedIn. Medium. Essas são aceitáveis. Desse tipo, né? No seu blog pessoal e tal. E aí você vai falar, olha, eu fiz isso. Tá? Pode ser vídeo também. Tá? Percebe que são coisas diferentes, né? Uma coisa é o workshop. Você pode fazer tudo isso, tá? É que essa que você está falando de prática é mais um. Tem outro de suporte, que eu acho que é só pagar. Eu não vejo muito sentido no de suporte do management, mas, né? Mas tem também lá. Não sei se é um badger de suporte ou só uma assinatura. Acho que é badger, né, de suporte, né, Ronaldo? É que eu não estou com o slide aqui mas tem vários, são vários certificações, eles chamam de certificado, tá? São vários certificados e vários workshops. Se você olhar no momento o que eu sinto dificuldade, assim, todo treinamento que eu faço, eu sempre tento avaliar como eu consigo colocar isso em prática, sabe? Eu fiz faz um tempão um treinamento sobre management 3.0 e aí eu consigo colocar algumas coisas em prática. Isso é uma rotina minha, fortalecida. Mas tem algumas coisas que eu não consigo enquadrar. Não sei se é por causa do meu mundo. Por exemplo, a parte de delegação. A parte de delegação, até anotei aqui, tirei um print da tela, porque eu tô com uma missão de tentar fazer isso. É que a delegação, eu acho que é um negócio que, pessoal, dá para usar muito, tá? Você vai usar no time, mas você pode usar também chamando as partes interessadas. O último que eu fiz, pessoal... Juliane. O último que eu fiz foi assim, tinha o patrocinador do time, o time falando, eu como agile coach, o time falando, mas precisa contratar mais pessoas. Aí eu falei, vamos fazer um delegation, vamos ver uma matriz de competência. Só fazer uma matriz de competência ou que viajei agora? Acho que eu viajei, né? Vou fazer uma matriz de competência, tá? Aí o time tá assim, tem que contratar. Então vamos ver a matriz de competência. E fazendo o mapeamento da matriz de competência, o que apareceu é que não faltava competência.
é que o time não tinha autorização para fazer aquilo. Eu não adiantava contratar ninguém. Não ia fazer. Porque entraria na questão de delegação. Então eu teria que chamar uma outra área, falar assim, ó, dá para negociar a delegação nesse assunto, porque isso me atrapalha. Percebe? Mas a pessoa achava que era uma questão de competência, e não era questão de competência. Ninguém ia poder fazer aquilo. Estava para outra área fazer, o que é um problema, inclusive. Tá? A parte de desenvolver competências e delegation poker, eu nunca na verdade, tentei, para ser sincera, colocar em prática. Mas delegation poker, a gente já usou. Desculpa, Vanessa. Delegation poker a gente já usou também bastante. Dá para usar de várias formas. Uma forma que eu achei bem interessante, que eu achei que era surgiu, né? Eu estava com o Ronaldo. Como Agile Coach, a gente estava lá num banco, trabalhando lá, e aí a gente começou a trazer os times e começou, vamos fazer delegation board com esse pessoal. O intuito era deixar claro, né, os limites de cada um, mas também explorar o conhecimento dos times com relação à prática do Scrum. Então a gente colocou assim, ó, backlog do produto. Quem é responsável? Se o cara coloca que é o time, vou ter que chegar assim, Scrum Master, a gente tem que conversar com o seu time, você tem que trabalhar isso aí, ele está perdido. Sabe? Então você conseguia fazer essa avaliação, tipo lá, quem que cuida do backlog da sprint? Ficava lá pro PO, Scrum Master, tem alguma coisa, né? Não é na hora, não é expondo ninguém, mas você chama o Scrum Master, né? Que é o guardião do método e fala, você vai ter que trabalhar mais essa parte. O pessoal não está conseguindo entender bem como é que funciona, né? Então dá para usar eu peguei um time novo agora, né? E eles estavam muito com um pensamento um pouco errado pelo modelo da cultura antiga. A gente está passando por uma transição de cultura. Uhum. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a missão da equipe e aí eu fiz sempre faço Movie Motivators, mas eu fiz eles fazerem qual que seriam os itens de motivação da nossa squad, independente do que eles acreditavam, mas para fortalecer porque eu queria, para saber se eles entendiam o que eu precisava. Mas fazer também isso que você está falando, de pegar as atividades que eu preciso que eles entreguem e dizer assim, quem eles entendem que é responsável, ou qual é o empoderamento que eles têm, fazer essa discussão em time, talvez eu também tenha esse tipo de resultado, né? De empoderá-los para o propósito do que eu preciso. Sim. E conseguir ter uma identificação melhor do que eu preciso trabalhar, né? Em time lá discutir isso, né? Perfeito. Fica a minha lição de casa. Vou te mandar o WhatsApp quando eu fizer. Já começa amanhã. Isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu acho que o Humberto queria tirar uma foto. Não sei se a gente vai tirar uma foto agora ou daqui a pouco, depois do espaço para as perguntas. Também não entendi. Mas mãe. Alguém quer escrever no chat ou falar? Eu fui aqui ao longo desse nosso webinar, eu fui anotando aqui, eu fui pegando alguns pontos que algumas pessoas colocaram. Houve uma pergunta bem interessante aqui, sobre quando você começou a falar sobre eu preciso de gestão ou de gestores, tá, Edson? E aí a pergunta veio assim, mas é a pessoa que cria a gestão, naquele ponto de nós precisamos de gestão ou de gestores? Eu acho que é interessante a gente voltar nesse ponto aqui. Foi algo que dúvida, acredito, para muita gente. O que eu preciso, Edson? De gestão ou de gestores? Então, pessoal, quando a gente fala que é menos gestores, né, mais gestão com menos gestores. Então, a gente está falando, inclusive, que a gente não tem ainda... Às vezes a gente tem o gestor, mas ainda está faltando, né, o papel, de fato, da gestão. O que a gente está colocando se cada um cuidasse da sua parte, da microgestão, para o gestor
vai sobrar a parte mais nobre, que é cuidar do desenvolvimento das pessoas, a preocupação com as pessoas, o direcionamento, e não o que cada um está fazendo. E não ele como a única pessoa para dar feedback. A questão do gestor é muito interessante, pessoal, com relação a pensando em complexidade. Pensem comigo. Eu não vou falar de Covid, não. Vou falar que você está com um problema no coração, tá bom? Está com um problema no coração, aí você vai lá você vai ser internado no hospital lá e tem que fazer uma operação cardíaca, certo? Você quer ser operado pelo gerente do hospital ou pelo cirurgião cardíaco? Parece óbvio, né? Certo? Mas por que no nosso dia a dia não é tão óbvio assim? Por que a gente acha que o gerente sabe mais que todo mundo? E o ponto é, sistemas adaptativos complexos, que eu comentei que são times, certo? Bom, para você gerenciar um sistema complexo, isso é uma teoria que é assim, tá? Para você gerenciar um sistema complexo, você precisa ser tão complexo quanto o sistema. Ou seja, uma pessoa que cuida do time tem que gerar tantas possibilidades, tanto conhecimento, tantas conexões do que todo o time. Será que os gestores têm esse perfil? Será que alguém tem esse perfil? Saber mais que 10 pessoas? Gerar mais possibilidades do que 10 pessoas? O que vocês acham, pessoal? Então, é por isso que a gente tem que repensar essa questão de gestão, de comando-controle, no sentido de comando-controle. Achar que é alguém que vai mandar você fazer alguma coisa. Tipo, a pessoa que diz as suas ações, ela deveria dizer o que precisa ser atingido. E, pessoal, a gente está falando, então, uma ferramenta que faz todo sentido para isso, né? OKR, né? OKR, quando desenhado corretamente, que é um OKR de valor, ele vai colocar lá para você o seguinte: o que que precisa ser atingido? Qual é aquele objetivo qualitativo que a empresa está buscando? Quais os critérios quantitativos de sucesso? E aí eu busco isso, né? E eu fujo da questão de falar: a minha meta é entregar o projeto no dia. Aí eu entreguei o projeto e viro as costas, cara. Não quero nem saber se ele está parando em pé. Eu fiz a minha parte. Gente, a gente está medindo suor, né? E empresa não vive de suor. Empresa vive de resultado. Então, tem muita gente que acha que agilidade é abraçar árvore, mas pelo contrário, é algo muito concreto e baseado em pura ciência. A gente precisa de resultado e a gente acredita que não é entregando um projeto na data que você vai ter resultado. Porque o resultado é depois que você colocou o projeto na data. É se aquele projeto atingiu aquilo que era esperado. E a gente conhece, a gente olha o mercado e a gente vê que ainda, né, muitas empresas não medem se aquilo teve o resultado esperado. Mede se aquilo foi colocado na data. Né? E cria um viés. E aí, uma outra perguntinha aqui, falando sobre gestão ainda, bem interessante, eu acho que você já vai pegar o gancho, que foi assim: como quebrar esses paradigmas de chefes mais rígidos, que não aceitam mudança? Então, mas isso não é chefe rígido, né? Isso é uma pessoa com mentalidade fixa. Ter chefe rígido não é um problema, né? Depende do para que serve essa rigidez aí, né? Certo? Eu acho que antes de pensar na questão do ser rígido, a gente pensa que é uma pessoa com mentalidade fixa, uma pessoa que não quer mudar, que não acredita na mudança, certo? Que pensa hoje, nossa realidade, todo mundo, boa parte em casa e tal, enfim.
E um pessoal acho, falando que não está acontecendo nada, que não tem mudança, que amanhã... Vamos logo, pessoal, vamos voltar para a normalidade. Pessoal, quando acabar tudo, vai ser uma nova normalidade. É essa questão do ambiente complexo. Ele muda. Vai ser uma nova realidade. Não é assim, vou viver no caos para sempre. Não, você vai viver numa nova realidade. As coisas mudam. Exemplo, pessoal. Vamos lá. Pensa na realidade do táxi, certo? O táxi hoje é igual ao táxi que era antes do Uber entrar no mercado? O que vocês acham? A realidade do táxi é igual? Agora imagina o seguinte, o Uber foi embora. Não tem mais Uber. O Uber faliu. O Uber faliu. A realidade do táxi vai voltar ao que era antes do Uber entrar no mercado? O que vocês acham, pessoal? Porque o Uber, ele não é mais sozinho, é um outro mercado, não é? O Uber vai sair e vai entrar um outro cara que faz o que o Uber faz e um pouco diferente. Ele vai copiar e vai melhorar. Aquele mundo não existe mais. É isso que é um ambiente complexo. É isso que é VUCA. É essa volatilidade constante, pessoal. E tudo bem, essa é a realidade. Sempre aconteceu. Só que agora é numa velocidade muito maior. Mundo VUCA. O Edson, alguém falou aqui, né, de gestores rígidos, etc e tal, porque é bem complexo, né, quando você não tem um movimento que vem da alta direção. Mas o que eu acho que conselho, que é válido, é a gente sempre usar e exercitar o né, que é, às vezes, colocar no lugar do outro. Tem uma frase que eu acho muito boa, que é o elemento controlador é sempre o mais flexível. Então, às vezes, a gente precisa ser flexível para estar no controle. Então, quando a gente tem, às vezes, um gestor que está acima da gente, que é muito irredutível, ou não consegue chegar, talvez se colocar no lugar do outro, não usando a negação, não mostrando que não está tendo esse engajamento, se colocando numa posição de empatia, às vezes colabora a ter essa mudança, né? Porque você vai fazer a pessoa pensar de uma maneira diferente, né? Uhum. Então, né? Tanto que o Management 3.0 ele fala sobre isso, que é o feedback rap, né? Que é você se falar primeiro como você se sente daquela situação, né? Uhum. Que é justamente ter a empatia do outro. E eu acho que fica a dica aí. Eu faço isso no meu dia a dia, quando eu percebo que a minha alta gestão não está alinhada comigo, né? Que a gente dá um não concorda, né? A gente morde pelas bordas e normalmente consigo o que eu preciso. A empatia é uma coisa fundamental nesse modelo, né? E ele aparece em várias formas. Eu acho que quando você dá o feedback ramp, inclusive você está gerando empatia, né? Porque é uma questão de comunicação não violenta. E é muito interessante todo o restante para que você gere empatia com o outro. Personal Map, que é o que a gente sempre abre, né, as coisas com Personal Map. Por quê? Porque não é só ali no trabalho. Eu preciso saber o que você é fora, né, fora do trabalho. E trazer a sua vida para o seu trabalho. Porque a gente comenta assim, a gente pensa muito assim, eu tenho a minha vida, né? Não é só o trabalho. Parece que tem zumbi trabalhando, pessoal. A gente está vivo trabalhando, certo? Faz parte da vida. É o trabalho, cara. Eu tenho meu trabalho, que eu trabalho 8 horas, e eu tenho outro trabalho, que é esse que eu estou fazendo agora. Não é? Eu tenho um trabalho que é lá dentro de casa, que eu tenho que lavar a louça, que eu tenho que passar pano, tudo trabalho, mas é tudo vida também. A gente tem que tirar o prazer de tudo isso, certo? O que me motiva a estar aqui é o prazer que eu tenho de compartilhar conhecimento. E se eventualmente isso reverter dinheiro, melhor ainda. Mas, pessoal, aquilo que a gente faz melhor é aquilo que a gente faz de graça. Porque a gente faz com prazer.
Tá? Eu não vou sair catando lixo na rua de graça, porque eu não gosto disso. Se eu tiver que fazer isso, eu vou querer ganhar. Não é? Nada, não sei, não é só eu, particularmente, eu não gosto, faria recebendo. Eu não acho que eu teria prazer em fazer isso. O que eu estou fazendo agora, eu faço de graça. O Ronaldo faz de graça. A gente tem um trabalho, que esse que a gente colocou aqui da Liga da Inclusão, que é esse L aí, que é um trabalho que a gente faz de forma voluntária, é um grupo que a gente montou, nós damos treinamentos para pessoas com deficiência física. Então a gente já deu treinamento já teve de Kanban, já teve de Scrum, Management 3.0, teve de Leanception também. Leanception. E a gente vai atrás das pessoas, ou a gente dá o treinamento, e a gente fala com o Carol, e a gente fala com a Management, e vai fazendo, porque a gente tem prazer nisso. E aí é outro ponto, né? Putz, como é que eu lido quando entra dinheiro? Pô, às vezes não dá certo, às vezes começa a complicar, né? Natural, mas nós somos humanos, né? Nós somos complexos. Deixa eu ver aqui. Ô, Humberto. Opa, vamos lá então. Vamos lá? Gente, quem tem mais perguntas aí para nossos mestres Edson e Ronaldo, os feras aí do Management 3.0 e de uma série de outras disciplinas ágeis, né? Vamos dizer assim. Mas e aí a gente queria tirar uma foto de vocês e fazer o sorteio, né, Edson? Vamos certo? aí. Tá bom. Vamos ver se tem alguém mais com pergunta. Vamos participar aí, gente. Aproveitar aí a presença deles. Ó, Juliana falou que tem um monte de perguntas. Não é isso, Ju? Juliana Gomes. Imagina, estamos juntos aí. E vocês, gente, pessoal. muitíssimo obrigado aí por estar conosco, né? E estar dedicando algumas horinhas aí com a gente aí. É super bom. Só vale muito a pena. Parabéns aí para vocês todos, tá bom? E ó, uma excelente semana. Obrigado, gente. pessoal. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.